Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo de número 33. Graça e paz a todos. Salmo de número 33. Vamos ler apenas os 3 primeiros versos, tá bom? A palavra de Deus diz assim: Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa. Louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico. Tangei com arte e com júbilo. Amém. Poder sentar. Gostaria de fazer uma observação antes de começar a nossa exposição. Qualquer erro nesse sermão aqui é culpa da Cecília. Brincadeira. Hoje eu descobri uma nova habilidade, que eu digito o sermão com uma mão e seguro um bebê com a outra. Brincadeiras à parte, irmãos. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Amém? Bom, nós estamos diante desse salmo. Esse salmo, ele é um salmo de louvor. Nós encontramos os sinais e também através de cada detalhe desse salmo, que o objetivo da composição, da escrita desse salmo, foi trazer para nós uma espécie de manual de adoração e de louvor a Deus. Quando nós olhamos para esse salmo, nós percebemos literalmente o salmista engrandecendo a Deus, sendo grato a Deus, apreciando a Deus, quem Ele é e quais são as suas obras. E aí então, eu lembro de uma coisa que J. Packer diz em seu livro Conhecimento de Deus, porque nós vamos observar na estrutura desse salmo, os motivos de louvor do salmista, eles não são outros, senão todos atrelados à pessoa e aos feitos de Deus, e nada mais. E então, quando eu lembro de J. Packer, na introdução do seu livro, O Conhecimento de Deus, ele diz que apreciar a Deus, ser grato a Deus, engrandecer a Deus, meditar em quem Deus é, estudar o seu ser e os seus atributos, é uma coisa que a nossa geração tem perdido interesse, porque a nossa geração predominantemente fica mais interessada em coisas como dons espirituais, porque isso dá mais visibilidade, fica mais interessado em festas e em movimentos evangelísticos, do que se debruçar diante da Escritura e da oração, para conhecer e para aprender a ter um relacionamento e a conhecer quem é o nosso Deus. E o salmista vai mostrar algumas coisas aqui nesse salmo. Quando nós olhamos para o contexto, que não fica claro, porque esse salmo, ele não tem título, ele não tem autor expresso, nós já vamos falar sobre isso, mas quando nós olhamos para o contexto, pelas palavras que são ditas, pelas evidências que nós encontramos, pelos imperativos, pelas maneiras em que se utiliza as expressões, nós podemos perceber que este salmo era um salmo que era utilizado muito provavelmente nas reuniões solenes do povo de Deus do Antigo Testamento. Quando os crentes do Antigo Testamento se reuniam, como nós aqui estamos reunidos, esse salmo, assim como muitos outros, eles eram utilizados como canções, como citações, como confissões, como orações a Deus. Nós notamos isso nesse salmo, uma espécie de adoração pública e coletiva. E aqui já vem a primeira aplicação para nós, que adorar a Deus e louvar a Deus e engrandecer a Deus é uma coisa que nós não podemos fazer sozinhos. O plano de Deus sempre foi a igreja, sempre foi a comunidade dos salvos. Desde o Antigo Testamento nós notamos que Deus sempre reprimiu pessoas que quisessem viver isoladas.
E hoje nós temos uma tendência nos desigrejados, naqueles que acreditam que é possível adorar a Deus e estarem bem com Deus, longe da igreja. Lê do engano. Não é possível. De acordo com a Escritura, nós notamos que uma das características importantes da adoração genuína e verdadeira é o momento em que nós nos reunimos publicamente, coletivamente, para fazer o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, adorando a Deus, e tão somente a Deus. E nós temos alguns princípios, algumas coisas nesse salmo que chamam a atenção. Vamos rapidamente citar a estrutura desse salmo. Podemos dividir ele em 3 partes, mas nós vamos ficar somente na primeira hoje. Em primeiro lugar, nós encontramos a natureza ou a essência do louvor e da adoração, do verso 1 ao 3, aonde o salmista vai nos ensinar e vai mostrar para nós a quem devemos adorar, como devemos, quem adora e a forma ou as coisas presentes na adoração e no louvor ao Senhor. E então, depois de dar essas diretrizes e iniciar o salmo, mostrando esses imperativos e ensinando para nós essas coisas, do verso 4 ao 19, o centro do salmo, o salmista vai dizer para nós os motivos e as razões. Ele vai elencar para nós sistematicamente, separadamente, intencionalmente, quais são os motivos pelos quais nós devemos louvar a Deus como igreja. E rapidamente citando, você percebe que o verso 4 começa, mantenha sua Bíblia aberta, o verso 4 começa com essa expressão, depois de falar do louvor. Ele diz, por quê? É os motivos. À frente do porquê vem os motivos, e aí ele cita que o nosso Deus é um Deus que se revela exaltando a Deus pela sua palavra, exaltando a Deus pelas suas ações, exaltando a Deus pelo seu caráter, tudo isso no verso 4 e 5, depois do verso 6 ao verso 9, ele vai adorar e louvar a Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Ele vai citar aspectos da criação que estão em Gênesis. Depois do verso 10 em diante, ele vai louvar a Deus pela providência e pela soberania de Deus, que está acima de tudo e de todos, mostrando que o plano de Deus, a vontade de Deus, ela não pode ser frustrada, porque Ele é soberano, Ele é o Deus que governa todas as coisas, Ele é o Deus que conhece todos os homens individualmente, tanto ímpios como justos. E aí então ele louva a Deus, depois de citar a soberania, pelo juízo de Deus sobre aqueles que não adoram a Deus. Ele louva porque um dia Deus vai acertar as contas com todas as pessoas que desprezam a Deus. E depois ele louva a Deus no final, nos versos 18 e 19, porque Deus é um salvador, um libertador do seu povo. E aí então a terceira parte do salmo está no verso 20 e no verso 22, mostrando para nós os efeitos de quem louva a Deus em si mesmo, os efeitos do louvor na pessoa que louva a Deus, o resultado daquele que se dedica a louvar a Deus. Mas como afirmamos, nós vamos apenas ficar no verso 1 e 3. Olhando para o Salmo, algumas lições da nossa introdução são importantes. Em primeiro lugar, a lição que esse salmo, ou os salmos como um todo, trazem para nós, é que conforme foi entendido na história, os salmos eles devem ser tidos para nós como uma grande escola. Como eu já falei, nesse salmo nós temos um manual de como nós devemos louvar ao Senhor. E das muitas coisas que os salmos nos ensina, uma delas é a oração. Você percebe, por exemplo, que nós muitas vezes fazemos nossos cultos de quinta o momento da Lectio Divina, quando nós oramos as palavras dos salmos, que são também orações. E nos salmos nós temos diversas orações. Nós temos a oração de confissão de pecado, que é uma oração antes dessa,
do Salmo 33 e do Salmo 32. Nós temos orações em que o salmista está doente e está clamando por uma cura. Nós temos orações de alguém que está sendo perseguido e está clamando a Deus por livramento. Nós temos oração de salmos em que as pessoas estão prestes a ir para a guerra. Nós temos orações de viajantes, que eles utilizavam salmos de oração para fazerem viagens longas de peregrinação até Jerusalém para oferecerem culto a Deus. E aqui não dá para citar todas, porque são muitas orações nos salmos. Então, se você tem dificuldade de orar, se você não tem força para orar, e se você precisa orar, como todos nós precisamos, vá para os salmos e leia os salmos, e faça dos salmos a sua oração. Em segundo lugar, os salmos, eles são uma escola para nós de louvor, de música, porque o próprio livro de salmos recebe um nome de saltério, o nome de um instrumento musical que também é citado aqui, porque nós temos uma grande predominância de músicas nos salmos. Nós temos, por exemplo, no Novo Testamento, Paulo diversas vezes incentivando a igreja a adorarem a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Paulo diz isso em Colossenses capítulo 3, ele fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. No próprio livro de Salmos, nós encontramos diversas vezes a orientação: salmodiai a Deus, com cânticos, o nome dele, com músicas, com sons, com voz. Ele traz essa orientação. Nós aprendemos então com os salmos o tipo de música que Deus quer que nós cantemos para ele. É por isso que nós somos criteriosos na escolha das músicas que serão cantadas na adoração pública. Porque nós entendemos que Deus estabeleceu um princípio. As músicas não são escolhidas conforme a melodia. As músicas não são escolhidas conforme os sentimentos que elas despertam em nós. As músicas que são cantadas aqui, elas não são escolhidas para tocar o seu coração. Elas não são escolhidas para fazer você chorar. As músicas que são escolhidas, elas são escolhidas aqui, músicas que louvam a Deus e põem a centralidade da letra em Cristo, porque é isso que as Escrituras ensinam, que o centro do culto é Deus. E por isso nós cantamos ao Senhor, e por isso quando nós lemos, nós oramos ao Senhor, por isso que tudo no culto é para o Senhor, e para nenhum outro. Então, fica essa aplicação para nós. Em segundo lugar, sobre a ausência de um título e de um autor. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, ele vai dizer que a ausência de um autor e de um título nesse salmo, coisa que muitas vezes é rara nos salmos e em muitas outros livros da Bíblia, essa ausência, ela visa nos ensinar a olhar para a Bíblia como um livro inteiramente inspirado por Deus, e não como um texto para avaliarmos pelos seus respectivos autores. Portanto, quando nós estamos diante desse salmo, independente do nome de quem aparece, do título que é indicado, nós temos a consciência, como já foi falado aqui nessa noite, que a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, estude a Bíblia, saiba quem é o autor, entenda o contexto se você puder, mas nunca perca de vista isso. Deus está falando quando lemos a Escritura, essa é a nossa fé. A Bíblia é a palavra de Deus. Essa é a nossa fé. Quando lemos a Escritura, Deus está falando com o seu povo. Tenha isso em seu coração. Em terceiro lugar, nós temos uma lição
também sobre a Escritura, mas sobre uma questão estrutural da Bíblia. Porque quando nós lemos o Salmo 33, nós pensamos logo após ler o Salmo 32. O que tem a ver o Salmo 33 com o Salmo 32? Porque quando nós lemos as cartas, quando nós lemos os profetas ou os livros históricos, nós encontramos uma sequência lógica. E mesmo nesses livros, às vezes, há mudanças abruptas de pensamentos ou de temas que estão sendo tratados. E aí nós pensamos que aquilo foi uma coisa meramente humana, que não pensou em como mudaria esse assunto. Mas quando nós olhamos para a estrutura da Escritura e quando nós começamos a estudar minuciosamente a Bíblia, nós percebemos que porque a Bíblia é a palavra de Deus, nada é colocado aonde está sem propósito. Porque quando compilaram esses salmos, o livro 1, que vai do capítulo 1 ao capítulo 41 de Salmo, que é o primeiro livro do Saltério, nós então pensamos que os salmos são colocados aleatoriamente. Mas eles não são colocados aleatoriamente. Há uma sequência lógica, há um motivo para aquele salmo estar ali, naquele lugar, entre o Salmo 32 e o Salmo 34. Porque quando nós olhamos para o Salmo 32, nós encontramos Davi confessando o seu pecado quando ele adulterou com Batseba. E aí então, nós temos no Salmo 33 uma exultação, um salmo de louvor, um salmo de adoração. No Salmo 32, Davi confessa que por causa da sua falta de confissão, até o seu corpo estava doente por causa do pecado não confessado. E aí então no Salmo 33 nós temos uma mudança de tom abrupta. Nós temos alguém completamente radiante, alegre, feliz, jubiloso, celebrante a Deus. E a razão para isso, veja irmãos, a intenção de Deus ao colocar o Salmo 32, depois o Salmo 33. Veja o verso 11 do capítulo 32 de Salmo. Veja aí o verso 11, veja como o Salmo termina. Ele diz: alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Agora olha os primeiros versos do Salmo 33. Exultai, ó justos, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai com cânticos, entoai-lhe um novo cântico, tangei com arte e com júbilo. É parecido, sim ou não? É parecido. E a intenção é mostrar para nós, a lição aqui que fica é que no Salmo 32, o salmista que estava angustiado por causa dos seus pecados, encontra na misericórdia e no perdão de Deus um motivo para se alegrar. E depois de ter sido perdoado, não há outra resposta que seja coerente, que fique bem, se não louvar a Deus. Porque é isso que os perdoados fazem. É isso que aqueles que entendem que não merecem a salvação fazem. É isso que aqueles que sabem que foram salvos pelo sangue de Jesus Cristo e não pelas suas obras, não pelos seus méritos, porque não há um justo sequer, não há ninguém que subsista na presença de Deus pelas suas próprias obras, faz senão adorar a Deus por causa da graça imerecida. Por ter encontrado na graça e na cruz de Cristo o perdão dos seus pecados para sempre. Então o Salmo 33 mostra esse pecador arrependido, perdoado, salvo, comprometido com o louvor ao Senhor. Comprometido com a comunidade, com a igreja, com o povo de Deus, adorando a Deus, juntos, reunidos, para exaltar o nome do Senhor. Essa é a providência de Deus, colocando o Salmo 32 antes do 33 para nos ensinar essa ação lógica, mostrando que aqueles que foram perdoados por Deus, que se arrependeram dos seus pecados, naturalmente eles serão adoradores. Eles serão aqueles que estarão na igreja, reunidos para adorar a Deus, comprometidos com o louvor ao Senhor.
Então, olhando para o texto, do verso 1 ao 3, vamos destacar algumas coisas. Em primeiro lugar, aí, falando sobre a natureza do louvor a Deus, em primeiro lugar, nós aprendemos que o louvor não é um convite, não é um conselho, é uma ordem, é um imperativo. Veja, irmãos, que o louvor, ele é imperativo para os salvos perdoados. Notem comigo que nós temos nessas palavras do verso 1 ao 3, pelo menos 5 ordens diretas a Deus, 5 imperativos. Veja, no verso 1 ele diz, exultai. No verso 2 ele diz, celebrai. No verso 2 ainda, na parte B, ele diz, louvai. Para ficar mais claro, algumas traduções, voltando lá no verso 1, fica, exultai e regozijai. No verso 2 fica, celebrai ou louvai. No verso 2 ainda, na segunda parte, fica, louvai e oferecei música. No verso 3, fica, entoai-lhe ou cantai-lhe. E ainda no verso 3, ele diz, tangei ou tocai a Deus. Perceba, são ordens, não é um convite. Deus não está convidando você e esperando que você talvez aceite ou não. Ele está dizendo, isso é uma ordem. Vocês precisam olhar para essas palavras que nós temos diante de nós e entenderem que Deus está aqui exigindo coisas do seu povo. E aqui mais uma vez fazendo menção ao que foi mencionado aqui pelo pastor Neto, que quando nós lemos a Bíblia e suas palavras, nós precisamos ler a Bíblia como um livro que possui autoridade sobre nós, sobre a sua igreja. Quando Deus fala, nós devemos obedecer. Ele está dizendo aqui, façam isso. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos responder ao Senhor. Então, em primeiro lugar, o louvor é um imperativo. Em segundo lugar, a pergunta é, irmãos, quem é o objeto do nosso louvor? Quem é o objeto do nosso louvor? A quem nós devemos louvar? Notem, irmãos, que durante o Salmo, e eu não vou me restringir somente aos 3 primeiros versos, se você for um leitor atento, você vai perceber que do verso 1 ao verso 22, a palavra de Deus vai mostrar para nós a centralidade a quem essas palavras estão sendo dirigidas. O Senhor. São 12 vezes. Note que no verso 1, verso 2, verso 4, verso 5, verso 8, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21 fala do santo nome de Deus e 22 do Senhor. Aí seriam 13 se nós considerássemos o santo nome de Deus, mas só a expressão Senhor, que é o nome próprio de Deus, o nome impronunciável, o nome que Deus se revelou na sarça ardente para Moisés, Yahvé. Esse nome é mencionado 12 vezes, indicando para nós a quem é o nosso louvor. E nós também podemos observar que as expressões que antecedem o nome do Senhor são sempre no Senhor, ao Senhor, o Senhor, do Senhor. Tudo é para Deus. Tudo é para Deus. Perceba que Paulo, entendendo isso, depois de meditar por longos 11 capítulos do livro de Romanos, depois de pensar e escrever para aquela igreja sobre como Deus salva pecadores que merecem a condenação, ele infunde em um louvor, no final do capítulo 11, antes de começar a falar para eles no capítulo 12, como eles deveriam viver, ele termina a sessão doutrinária da carta, quando ele está falando o que Deus fez por nós, sem que nós tivéssemos feito nada a Deus. Ele termina dizendo, louvando a Deus, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória, eternamente. Amém. Louvando a Deus pela salvação soberana de Deus sobre pecadores. Veja que em toda a Escritura nós notamos essa ação de Deus. E aqui então, mais uma vez é interessante notar que
como Deus ele é central na nossa adoração, nós podemos perceber 3 coisas que chamam a atenção nessa centralidade em Deus, porque elas indicam o tipo de adoração que nós fazemos em relação a Deus. Veja que o verso 1, ele começa com uma ordem muito específica, ele diz: exultai, regozijai, e depois ele fala: ó justos, em quem? No Senhor. E aí então nós entendemos que a adoração a Deus, ela começa com uma alegria indizível, com uma exultação, com um prazer que transcende os prazeres humanos, que transcende as alegrias terrenas, que transcende qualquer experiência sublime que Deus possa te conceder aqui na terra. A exultação no louvor e na adoração a Deus está acima de todas as coisas, porque quando nós olhamos para a Escritura, nós percebemos que o que movia o coração dos homens de Deus em entregarem as suas vidas como oferta ao Senhor, como sacrifício ao Senhor, a morrerem pelo Evangelho, era essa alegria, era essa exultação, era esse prazer em Deus. Porque quando nós lemos, por exemplo, a carta de Paulo aos Filipenses, que era chamada a carta da alegria, e Paulo estava preso sob ameaças de morte, ele menciona mais de 12 motivos durante toda a carta para que você se alegre em Deus, apesar das circunstâncias. E aí então ele diz no capítulo 4, alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Ele está dizendo para nós nos alegrarmos em Deus, e Spurgeon também comentando essa expressão, exultai no Senhor. Ele diz uma coisa, eu gostaria de mencioná-la, ele diz assim: alegrarmos-nos no bem-estar temporal é perigoso. Alegrarmos-nos em nós mesmos é tolice. Alegrarmos-nos no pecado é fatal, mas alegrarmos-nos em Deus é celestial. E então ele conclui, aqueles que desejam o céu, têm de começar aqui na terra, a alegrarem-se em Deus, como se já fossem do céu. Porque é isso que nós vamos fazer no céu e durante toda a eternidade, exultar em Deus. Se você não deseja ir para o céu porque você ama esse desejo, essa satisfação, se você não tem esse sentimento que mexe com você, que move você, que faz com que você se sacrifique pelas coisas de Deus, que faz com que você queira gastar tempo lendo as Escrituras, trocando os prazeres temporais, trocando os jogos de futebol, trocando o tempo com séries, trocando o tempo com entretenimentos, trocando o seu tempo com tantas outras coisas que você poderia fazer para estar aos pés da cruz. Você não tem exultado-se no Senhor. Fazendo um gancho com a mensagem anterior, você não tem pensado nas coisas do céu. Tua mente tem sido terrena. Você tem vivido muitas vezes como um incrédulo, como um pagão, que não conhece a Deus, mas que vive como um cristão nominal. Você é chamado de cristão. Talvez você se encaixe naquela palavra que Jesus disse àquela igreja: você tem fama de estar vivo, mas na verdade está morto. Porque esse sentimento não está no seu coração. Examine-se. Examine-se. E aí, então, nós encontramos um outro aspecto da adoração, mostrando que a adoração é exclusiva para Deus, porque ele diz: celebrai o Senhor. Nenhum outro. Não pode haver festa no sentido de exultação, de prazer, de alegria completa, senão a celebração ao Senhor. E é isso que nós fazemos na reunião solene, porque lembrem, esse salmo aqui é do ambiente de culto. Celebrem o Senhor, festejem ao Senhor. E aí então, um pastor batista da cidade de Goiânia, chamado Leandro Peixoto,
citando em um dos seus sermões, que é disponível no site da igreja dele, eu gosto de acompanhá-lo, citando um pastor presbiteriano chamado William Chisco, ele diz que o mundo nos tem chamado às suas várias formas de adoração, todos os dias e todos os momentos. Por exemplo, os anúncios nos chamam a gastar o nosso dinheiro. Isso é adoração a Mamon. Diversões triviais nos chamam a dar o nosso tempo precioso aos esportes, à televisão, ao celular, às redes sociais, ao videogame. Isso é adoração ao prazer trivial. Os apelos sensuais nos chamam a flertar com os prazeres sexuais ilícitos. Isso é adoração à carne. Somos também chamados a planejar as coisas de tal forma que nos tornamos o centro de nossas vidas. Isso é adoração ao eu. Mas aonde está a adoração ao Senhor? O Salmo está nos exortando e dizendo: celebrem ao Senhor, voltem-se completamente a Deus. Não que algumas dessas coisas que foram citadas sejam pecados em si, mas eu quero lembrar aqui uma coisa que Piper fala, que o que nos afasta de Deus não são as coisas ruins, não são as coisas perversas, são muitas vezes as coisas nobres e boas, em que se alguém visse nos fazendo, nos aplaudiria e diria: olha, que homem, que mulher, que homem de Deus, que mulher de Deus. São as coisas boas, muitas vezes, que nos afastam, quando nós negligenciamos aquilo que é central e importante. O salmista diz, no Salmo 115, mostrando que Deus deve ser o objeto da nossa adoração, não compartilhada com nenhum outro, mas exclusiva, ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Continuando, em terceiro lugar, ainda podemos notar nesses versos do 1 ao 3, que o salmista indica para nós como e com o que devemos louvar a Deus. E aí, então, depois de olharmos para essas palavras, nós percebemos, ao citarmos essa exultação, que a primeira coisa que Deus requer no louvor do seu povo é o coração. Quando o salmo começa com a exultação, nos mostra que Deus, antes de tudo e sobretudo, Ele não quer a sua roupa, embora ela seja um reflexo. Ele não quer a sua atitude externa, embora também seja um reflexo. Ele não quer os seus atos solenes e religiosos, embora isso também sejam reflexos. Mas Ele quer o coração, porque a adoração externa, ela nada mais é do que um reflexo de um coração que ama a Deus. Mas nós encontramos na história do povo de Deus, o povo fazendo as cerimônias, as festas, todas as coisas certinhas, redondinhas, bonitinhas, e Deus falando assim: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E ainda nós entendemos em outros momentos que Deus não apenas faz uma análise, Ele rejeita, Ele odeia, Ele repudia. Porque Ele diz assim: ai, ai, eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas, também não suporto as vossas reuniões solenes. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu não suporto ver vocês reunidos, porque vocês fazem tudo externamente, mas o coração de vocês está longe de mim. Isso é hipocrisia. Ele está dizendo isso. A adoração, em primeiro lugar, é algo que Deus requer em nosso coração, quando Ele diz da exultação, que é um prazer, que é uma alegria que vem de dentro. Mas mais do que isso, Deus quer de fato também na adoração uma alegria, mostrando para nós que na adoração e no louvor a Deus, você pode fazer tudo com
entusiasmo ou estar fazendo tudo com frieza e mornidão. Como o pastor falou aqui hoje, na hora que cantamos, ele disse, olha, nós muitas vezes gritamos, e até brinquei com o pastor aqui, falei, pastor, você leu o meu sermão, né? Porque o que ele disse está exatamente aqui, foi Deus então falando lá e falando agora, porque nós gritamos quando nós vemos o nosso time do coração ganhar. Nós ficamos felizes quando nós ganhamos o título. Tirando a parte de cair para a segunda divisão, não sei essa tristeza, não conheço. Meu time nunca caiu, São Paulino, tá? Os corintianos, desculpem. Mas, tirando esse detalhe, muitas vezes você grita, você se entusiasma, seja lá com outros elementos que trazem uma alegria para o seu coração. Quando você recebe boas notícias, você se alegra, mas quando você vem para o culto, quando você está aqui na igreja, às vezes você se intimida a abrir a sua boca e cantar a Deus, e elevar a sua voz ao Senhor, porque quando a palavra de Deus diz aqui nesse salmo, que nós devemos cantar com alegria, é uma alegria jubilosa, porque veja o verso 3, a última palavra do verso 3, na minha Bíblia está dizendo assim, tangei com arte e com júbilo, em algumas traduções alegria, e aqui a palavra não é simplesmente, nossa, como eu estou alegre. Não, a palavra aqui, entendendo o significado dessa palavra, é como se ele estivesse dizendo que esse júbilo se assemelha ao som de uma tempestade. É um grito, é um alarme de guerra. É uma voz que sai da boca, dos pulmões e vem para fora por causa de Deus. Porque lembrem-se, quando você está aqui no culto, você está cantando ao Senhor, não para quem está do seu lado. Você está cantando para Deus. Então, irmãos, o que esse salmo também está ensinando para nós é que Deus espera de nós entusiasmo, alegria. Mais do que isso, Ele está ensinando para nós, quando Ele diz no verso 3, cantai-lhe uma música, cantai-lhe um novo cântico. Ele está ensinando para nós uma das coisas mais importantes, que o nosso principal instrumento de louvor não é o violão, não é a bateria, não é o baixo, não é a guitarra, não é o teclado, não é o saltério, não é a harpa, mas é a sua voz. Deus quer ouvir a sua voz no culto. Ele quer ouvir você cantar. Ele está dizendo, cante para mim. Porque se você não tem cantado, Deus está então falando com você, cante para mim. Não fique em silêncio. Mas aí então ele cita as músicas e os instrumentos, ele cita a harpa e o saltério. E se você ir para o Salmo 150, você vai ter uma lista maior de outros instrumentos que eram utilizados na adoração do Antigo Testamento. Mas aí então a gente aprende uma coisa importante, que a música e o instrumento não é em si o louvor. Eles servem como algo para elevar o louvor que já existe. Portanto, a palavra não serve à música, mas a música serve à palavra que é cantada. Isso é importante, é um princípio importante. A palavra não é um meio para promover as canções. É o que muitas pessoas fazem hoje. Elas usam a palavra para promover as suas músicas. Mas a música, ela é um meio para promover a palavra. Porque a Bíblia manda que nas nossas canções sejam cantadas a palavra. Mas daí ele diz que nós devemos louvar a Deus também com habilidade, com arte. Aí você fala assim, mas eu não sei tocar, eu não sou afinado, só canto no banheiro, só canto em casa, quando estou sozinho. Porque se eu cantar, minha esposa briga, meu marido briga porque eu canto mal. Talvez você se sinta assim, mas como
nós estamos enfatizando, o salmo é um salmo que indica o louvor público. Portanto, aquilo que é no tocante à sua adoração privada, Deus não quer a sua habilidade na sua casa. Deus não quer a sua especialidade em instrumentos musicais e que você acerte todas as notas cantando com a sua voz. Ele quer o seu coração, Ele quer que você cante também na sua casa. Mas quando Ele está falando aqui, Ele está indicando aqueles que faziam parte daquilo que nós chamamos talvez de grupo de música. Como Davi fez em 1 Crônicas capítulo 15, quando ele instituiu a equipe de louvor. Vai lá em 1 Crônicas capítulo 15. E você vai ver que nas descrições ele cita aqueles que cantavam, aqueles que eram, essa é a palavra que utiliza lá, aqueles que eram peritos em algum instrumento. Vocês tiveram a explicação hoje cedo aqui do que significa um perito. É alguém especialista, é alguém que é apto e extremamente habilidoso, talvez o melhor naquilo que faz. É por isso, irmãos, que nós não colocamos aqui para tocar, às vezes, quem não tem habilidade. Quem não consegue cantar, é por isso que nós também não vamos colocar pessoas que não tenham dons em áreas específicas, porque cada um tem o seu dom e todos são chamados com seus dons para servirem a Deus nos determinados lugares em que Deus chamou. Mas hoje em dia, muitas pessoas desprezam essa questão aqui da habilidade, da perícia, da aptidão, da arte. E aí então, eles colocam muitas vezes aqueles cultos onde as pessoas são movidas. Você já deve ter ouvido essa expressão. Aqui é tudo no espontâneo. O louvor é no espontâneo, né, Felipão? Não tem ensaio, é tudo na hora, improviso, é o Espírito Santo que vai conduzir a gente. A pregação é no espontâneo. Imagina o pregador chegar aqui, não ter estudado, não ter orado, não ter lido, não ter feito nada, e ele vai chegar aqui e vai começar a falar assim: irmãos, eu estou sentindo um negócio que todo mundo vai andar sobre as águas hoje. E aí começa um mover espiritual, porque não tem o que falar, não estudou, não viu a palavra, não entendeu que o que Deus quer é a abertura da Escritura, a explicação e a aplicação da palavra. E aí então Deus está ensinando que as coisas na sua casa não podem ser feitas de qualquer jeito, mas como Deus ordena. Você sabia que esse negócio de que Deus quer em primeiro lugar a sua intenção no louvor, isso é balela? Deus quer sim a sua intenção, mas você sabia que em Levítico 10, Nadab e Abiú foram cheios de boas intenções e usaram um fogo estranho que Deus não ordenou? Deus tacou fogo neles na hora e matou eles. E a Bíblia fala assim, que Deus os matou porque eles fizeram no culto aquilo que não lhes era ordenado. O culto não é para ser feito com coisas que a gente gosta. O culto não é para, no final, você falar assim: nossa, como o culto hoje foi bom, como eu gostei. Ele não é para você, ele não é para nós, ele é para Deus. Quem avalia o culto é o Senhor, e ele pode rejeitar e ele pode aceitar. Então veja, irmãos, que Deus estabelece o parâmetro de como a igreja funciona e como a igreja anda. É por isso que nós dizemos que quem governa a igreja é Cristo, por meio da sua palavra, por meio dos seus presbíteros e pastores, confiados pela igreja. Então notem, irmãos, que as coisas que são feitas na igreja, elas não podem ser feitas desleixadamente. Deus está falando, façam com habilidade, porque eu não vou aceitar coisa feita de qualquer jeito. Se você quer fazer as coisas de qualquer jeito para Deus, é melhor que não faça. Não faça, porque você vai trazer brasas vivas para a sua cabeça. Você vai trazer disciplina de Deus. Faça as coisas para Deus com entusiasmo, com empenho, com dedicação, com vigor. Derek Kidner, comentando os Salmos, ele diz que no verso 3, a adoração recebe 3 elementos que são dignos de destaque, e alguns deles nós já citamos, mas vamos citar novamente. Ele diz que a nossa adoração no culto, nosso louvor, ele tem que ser com novidade, porque ele diz um novo cântico,
Não significa que todo domingo tem que ter uma nova música, novo cântico na Escritura. Significa que todos os dias nós cantamos com o coração renovado, encontrando motivos novos para adorar a Deus, que são motivos inesgotáveis. É cantar a Deus todos os dias como se nós estivéssemos cantando e apaixonados por Deus e pelaquela letra que exalta Deus pela primeira vez. Você já teve um louvor que você ouviu e você gostou muito, e ele fica lá no seu repeat, lá do seu aplicativo de música, e você fica ouvindo ele, e aí às vezes quem convive com você fala assim, eu não aguento mais essa música. Tira essa música. Mas aquilo toma o seu coração e você gosta de ouvir aquela música, porque você vai até o Senhor cantando aquela letra, exaltando a Deus. Então, cantar como um novo cântico é cada música que é cantada na igreja. Você deve cantar como se fosse a sua primeira vez, como se fosse algo novo, como se você estivesse nos seus primeiros passos com o Senhor. Ele diz mais, que o louvor que Deus exige e requer é um louvor cheio de fervor. Que, como nós já falamos, entusiasmo. E também um louvor cheio de perícia, que significa pessoas que estão dedicadas a fazerem o melhor para Deus. O melhor para Deus. E a pergunta final vem desse salmo também, que indica para nós: quem é então que deve louvar a Deus? Quem são os participantes desse louvor? Quem são as pessoas que estão nesse grupo? E nós percebemos através das palavras envolvidas nesse texto, que o salmista indica, por exemplo, no verso 1, ele fala que é os justos e os retos. E mais à frente, ele fala sempre no plural. No verso 20, ele fala, no verso 12, ele fala de uma nação e de um povo. No verso 20 desse capítulo que nós estamos, ele diz a nossa alma. No verso 22, o pedido, a oração final, ela é coletiva, seja sobre nós. Quem são essas pessoas? O salmo começa dizendo, são justos e os retos. O que significa isso? Os justos na Bíblia não são aqueles que não cometem pecado, porque o Salmo 32 já nos ensinou que alguém perdoado, pedindo perdão a Deus, e agora ele adora ao Senhor. Mas os justos são aqueles que foram justificados. São aqueles que creram em Deus e na sua salvação. São aqueles que para nós hoje creram no Senhor Jesus e no seu Evangelho. São aqueles que entregaram completamente, confiaram no Senhor Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, o seu Deus. São esses os justos. Mas ele diz que são os retos, ou seja, aqueles que têm um coração que ama a Deus. Como nós costumamos dizer, são os piedosos. São aqueles que lutam continuamente para serem fiel ao Senhor. E aqui então a gente já aprende uma coisa, que se Deus está dizendo que esse tipo de louvor que Ele quer e que Ele recebe, deve ser feito pelos retos e pelos justos, nós aprendemos uma coisa, que o mundo não louva a Deus. Os ímpios não podem louvar a Deus. Os incrédulos não adoram a Deus. Embora muitas vezes você escute na boca deles, temos que ser gratos a Deus, agradecer a Deus, louvar a Deus, mas Deus está mostrando como Ele é louvado. E Ele está dizendo, somente os salvos, somente os filhos de Deus, somente a igreja de Jesus Cristo é que pode louvar a Deus e Deus receber o seu louvor. Frequentemente nós escutamos na boca das pessoas, o mundo está sedento por Deus, nós precisamos ir pregar o Evangelho, porque eles estão desejosos pelo Senhor. Mentira, a Bíblia diz que o mundo odeia Deus, a Bíblia diz que o mundo troca Deus para idolatrar a criatura e o Criador, e a Bíblia diz que o mundo está debaixo da justiça de Deus, porque eles são inimigos de Deus. É por isso que quando nós pregamos o Evangelho, nós anunciamos a perdição deles, mas também anunciamos, tem um Senhor que pode perdoar os seus pecados. Se você se arrepender, Ele é poderoso para te salvar, como Ele fez com você quando você era do mundo.
E hoje você adora a Deus porque um dia pregaram para você, anunciaram o seu pecado, e você viu-se encurralado, e viu a perdição, e encontrou a luz do Evangelho, e você creu no Senhor Jesus, e pelo poder do Espírito Santo, que gerou nova vida em você, você foi justificado, você foi regenerado, você foi justificado, você foi então conduzido pelo Espírito a fazer parte dessa família de Deus, que adora a Deus, que louva a Deus, e que fica bem a esses louvar. Quando ele diz aqui, é uma coisa interessante no verso 1. Aos retos fica bem louvar a Deus. O que significa isso? Em algumas traduções é apropriado louvar a Deus. É como se ele estivesse dizendo, é da natureza daqueles que foram salvos e perdoados louvarem a Deus. É próprio deles, convém a eles louvarem a Deus. A expressão aqui, né, fica bem louvá-lo. É como se você fosse lá na alfaiataria do Edilson e falasse assim, faz uma roupa para mim sob medida, e ele me disse essa roupa, e depois alguém vai olhar você vestindo aquela roupa, e vai falar assim, ficou bem essa roupa em você, porque o Edilson é um bom alfaiate, e porque ela foi feita nas suas medidas. Mas, quando o salmista diz, fica bem louvar a Deus, é como se ele estivesse dizendo, que a adoração a Deus exclusiva, ela é uma roupa que Deus fez sob medida para os filhos de Deus que não servem mais ninguém. Só os filhos de Deus são chamados a vestir essa roupa. É por isso que a Escritura fala de novas vestes, novo cântico, fala para nós nos despirmos, a metáfora é tirar a roupa antiga, colocar a roupa nova em Colossenses. É como se nós estivéssemos colocando uma roupa de vestes brancas, como a Escritura diz, que nos permitem nos aproximar diante de Deus. Por meio de Jesus Cristo. Aqueles que não têm essa verdade, eles se aproximam de Jesus Cristo com roupas manchadas de sangue pelos seus pecados, e Deus os rejeita. Mas você não é rejeitado, a sua adoração não é rejeitada, porque você se aproxima de Deus com base no nosso grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, a quem o autor de Hebreus diz que nós podemos nos aproximar dele para recebermos o quê? Graça e misericórdia. Eu quero dar um tempo para você orar. Como está o seu louvor a Deus? Você faz parte daqueles que foram perdoados? Ou você ainda não se vê como aqueles que foram perdoados pelo Senhor Jesus? Nessa noite você pode confessar a Cristo como seu Senhor. E Cristo pode pegar a sua mão e trazer para a família de Deus. Ele pode trocar o seu coração, ele pode perdoar os seus pecados, ele pode tirar a sua roupa suja e colocar uma roupa nova, que fica bem em você e que você pode se aproximar do trono da graça e adorar a Deus sem medo da ira de Deus, mas confiante no amor e na misericórdia de Deus. Se você nessa noite ainda não entregou sua vida, se você ainda não confiou em Jesus Cristo, faça isso agora em oração. Coloque sua vida diante de Deus, coloque o seu coração diante de Deus. E se você que participa já dessa família, eu quero indagar você. Você tem cantado com alegria? Você tem sido jubilante na presença de Deus? Ou você está morno, quase frio? Ou você está apagado? Ou você está desanimado? Ou você perdeu a alegria da salvação? Coloque sua vida diante de Deus nessa noite e fale ao Senhor: Deus, eu preciso de um renovo no meu coração, para que eu venha à tua presença com alegria, para que eu venha cantar e adorar ao Senhor e estar na igreja sem peso, sem tristeza, sem dificuldade, mas com entusiasmo, com alegria. Faça isso agora, fale com Deus.